Olá! Sabe quando a gente lê ou ouve alguma coisa e fica com uma pulga atrás da orelha, pensando no que aquilo realmente quer dizer? Pois é, seja numa conversa, numa obra de arte ou até num texto antigo, a arte de interpretar é muito mais complexa do que parece. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa arte, a hermenêutica, para entender como ela molda a nossa visão de mundo. Vamos lá! Essa pergunta, né? Todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento. A gente lê uma mensagem, ouve uma frase e pronto. Fica aquela sensação de que tem algo mais ali, debaixo da superfície. Essa curiosidade é exatamente o ponto de partida da nossa conversa de hoje. E olha só, existe todo um campo de estudo dedicado a responder essa pergunta. O nome é hermenêutica. De forma bem simples, é ela que nos dá as ferramentas para a gente poder decifrar os significados escondidos. Pensa assim, é a diferença entre só ouvir as notas de uma música e realmente sentir a melodia. Para a gente começar, vamos dar uma olhada no modelo bem prático que dá para aplicar nas nossas interações de todo dia. Ele se chama hermenêutica de profundidade e, basicamente, ajuda a gente a organizar nosso pensamento para entender melhor o mundo à nossa volta. A ideia aqui é que a interpretação acontece em 3 fases. Primeiro, a análise sócio-histórica. Depois, a análise formal. E, por último, a interpretação em si. Isso mostra uma coisa super importante. Entender algo não é um clique, um momento, e sim um processo. Então o processo tem 3 estágios bem definidos. No primeiro, a gente olha o contexto. No segundo, a gente disseca a mensagem. E no terceiro, a gente junta tudo. Vamos ver cada um deles com mais calma. Bom, o primeiro passo é todo sobre o contexto. Antes mesmo da gente olhar para as palavras, a gente precisa entender o cenário. Tipo, onde e quando isso aconteceu, quais eram as regras do jogo social naquele momento. Pensa num meme da internet, por exemplo. O significado dele muda completamente dependendo de quando ele foi postado. Isso é o tempo e espaço. Em qual rede social? É o campo de interação. Quais são as regras daquela comunidade online? São as instituições. E o que estava bombando na cultura na época? Essa é a estrutura social. Cada pecinha dessas adiciona uma camada de sentido. Ok, com o contexto na mão, o passo 2 leva a gente para dentro da mensagem. Agora o foco muda do mundo lá fora para a mecânica interna da comunicação, para como ela foi construída. Voltando para o nosso meme, aqui a gente analisa a semiótica, ou seja, as imagens, os emojis usados, a sintaxe, que é a gramática do texto, mesmo que seja uma gíria da internet, e, claro, o conteúdo que está escrito ali. É quase um trabalho de detetive, sabe? A gente examina cada pista para entender como aquela mensagem funciona. E, finalmente, o passo 3 é onde a mágica acontece, é a síntese. A gente combina a análise do contexto com a da mensagem e forma uma interpretação. Mas o mais legal é que isso não é um ponto final. A parte da reinterpretação é fundamental. Nossa compreensão pode e deve mudar conforme novas informações aparecem. Agora vamos mudar um pouco a rota. A gente sai de um modelo para a vida cotidiana e entra num outro pensado especialmente para textos, principalmente aqueles mais antigos e complexos, como os textos bíblicos. Esse é o modelo da hermenêutica perfeita. Olha só que interessante essa abordagem. É bem diferente. Em vez de uma sequência de passos, aqui a gente tem camadas de contexto, que nem os anéis de uma árvore. A ideia é que, para entender o miolo, o centro, a gente precisa primeiro atravessar todas as camadas que estão ao redor. E tudo começa bem aqui, no centro. A pergunta é, o quê? Esse é o texto gramatical. São as palavras ali na página, as frases, a estrutura literal mesmo. É a base, o chão firme onde a gente vai construir toda a interpretação. Saindo um pouquinho do centro, a próxima camada pergunta: quem? Quem foi que escreveu isso? E para quem? Qual era a situação específica daquele momento? Entender quem fala e quem ouve é essencial para a gente decifrar a intenção por trás das palavras. Expandindo mais um pouco, a gente se pergunta, por quê? Qual era o objetivo maior desse texto? Era uma carta para corrigir um comportamento, um poema para inspirar, um registro histórico? Entender o porquê é o que destrava a chave do tom e da intenção do texto. E nas camadas mais externas, a gente vai ainda mais fundo com as perguntas quando, onde e como. Aqui entram a história, a geografia e a cultura da época. Num texto bíblico, por exemplo, é impossível entender certas passagens sem saber um pouco da história e dos costumes daquele tempo. Sem isso, a gente perde detalhes cruciais. Então a gente viu 2 modelos que, à primeira vista, parecem bem diferentes, né? Um é um fluxograma, todo sequencial. O outro são círculos, camadas. Mas apesar das formas, eles têm um objetivo fundamental em comum.
A gente pode pensar neles como duas caixas de ferramentas diferentes. A hermenêutica de profundidade é tipo um canivete suíço, super versátil para a gente dissecar as conversas do dia a dia. Já a hermenêutica perfeita é como um conjunto de lentes de um telescópio que vai adicionando camadas de contexto para focar bem na intenção do autor de um texto. Ferramentas diferentes, mas com a mesma missão: ir além do óbvio. No fim das contas, o ponto central é este. Não importa se numa conversa de WhatsApp ou num texto de 1000 anos atrás. O significado raramente está boiando na superfície. A verdadeira compreensão dá um certo trabalho, exige que a gente cave um pouco mais fundo. Essa frase resume perfeitamente a nossa jornada. O significado não é algo que a gente simplesmente encontra pronto. É algo que a gente constrói, peça por peça, usando o contexto, a história e a estrutura como se fossem o nosso mapa e a nossa bússola. Então, fica aqui um convite, um desafio. Da próxima vez que se deparar com uma mensagem, um texto, uma obra de arte, pare e pergunte: o que mais tem aqui? Quais significados ocultos estão só esperando para serem descobertos em tudo que está ao nosso redor?